Bem, nós tivemos um probleminha aí. Eu fui desligado aqui pelo por um dos participantes. Eu saí aqui da gravação por um dos participantes aqui. Os dedinhos aí fizeram a parte deles, né? Então vamos reiniciar aqui a nossa palestra. Vamos iniciar com a oração de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, antes da interrupção, eu estava dizendo que a nossa caminhada das leituras matinais de 2022 se iniciará um pouco diferente, porque nós não leremos aqui, pelo menos ao longo do mês de fevereiro, nenhuma vida de santo e nenhuma obra, digamos assim, mística, né? Como a gente tem costume de fazer, né? Mas nós vamos ler e comentar aqui um livro sobre a ciência moderna e a nossa fé. A fé verdadeira da única religião que salva, né? Então esse assunto nos é, de certa forma, familiar. Nós temos discutido muito esse assunto nas nossas palestras e nós já temos esse assunto como um assunto de interesse muito antes dessa confusão que se instalou no mundo. Mas o assunto ele tem chamado a atenção do mundo inteiro, não é? Por causa da pandemia, né? Enfim, que é o status que adquiriu a ciência moderna como fonte de autoridade, né? Como fonte de tomada de decisão, sobretudo no âmbito dos governos, né? E também da imposição, né, de certos comportamentos ou certas atitudes que essa tal ciência moderna tem nos obrigado a tomar, né? Essa história é longa, a gente já debateu muito sobre ela. Há 2 livros que eu sempre indico para quem quer ter uma visão mais geral desse assunto, que não é o caso aqui, né? Nós vamos ver que o nosso caso aqui nós vamos ser guiados pelo extraordinário Monsieur de Ségur, Gaston de Ségur. Mas há muitos livros, 2 dos quais estão em português, né? O primeiro deles é a Isaac Newton, a Transmutação da Alquimia, e o outro é Manual Politicamente Incorreto da Ciência, né? Então, nesses 2 livros, vocês podem encontrar um material mais abrangente, mais geral. Quem ainda não leu, eu indicaria esses 2 livros para ler. Mas a perspectiva aqui desse pequeno livro que nós vamos ler, começar a ler hoje, é um pouco a perspectiva que mais me preocupa, que é como que a ciência moderna, a tal ciência moderna, ela tem se posicionado em relação à nossa religião, né?
E nós vamos ver aqui uma perspectiva muito, muito interessante, porque é uma perspectiva do século XIX, né? O século XIX, que foi um século, digamos assim, cientificista, não científico, mas cientificista. Foi no século XIX um século alimentado, né, pelo fervor revolucionário, né, da Revolução Francesa, é que as coisas começaram a tomar a forma de que a ciência podia comandar as sociedades, né? Podiam definir, inclusive, verdades religiosas. Né? Podia ser o juiz da crença dos homens. Né? Isso surgiu muito forte no século XIX. Né? Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos do século XIX, digamos assim, alimentaram a fogueira das vaidades científicas. Né? Parecia no século XIX que todos os problemas do homem seriam resolvidos através da ciência. Né? Hoje, muito mais, mas enfim, começou lá. Né? Os desenvolvimentos na área tecnológica, que hoje a gente considera como primitivos, foram extraordinários. Né? A comunicação via telégrafo, que uniu o mundo, e depois com o telefone, essas mudanças tecnológicas no século XIX foram muito mais intensas, e a percepção delas muito mais intensas do que as que hoje a gente tem, internet, essas coisas todas. Então, é muito interessante você ver um padre da igreja discutindo esses assuntos com uma linguagem tão simples, mas tão profundamente quanto esse livrinho do Monsenhor de Seguir. Né? Nós vamos ver aqui e sentir, à medida que for lendo, né? Claro, no século XIX, os argumentos do Monsenhor de Seguir não podiam ser tão sofisticados como os argumentos que nós temos hoje, né, para defender a fé. Hoje nós temos muito mais argumentos para defender a nossa fé contra a ciência do que Monsenhor de Seguir tinha no século XIX. Nós só não temos hoje pessoas para defender a fé como Monsenhor de Seguir defendeu nesse livrinho. Estou chamando de livrinho porque o Monsenhor de Seguir sempre escrevia livros curtos sobre assuntos importantíssimos. Livros que podiam ser lidos pelas pessoas comuns. Né? Ele tinha sempre essa preocupação. Mas ele falava o que devia ser falado. Né? Hoje nós não temos prelados para defender a nossa fé, né? Como ele fez. Ele escreveu centenas desses pequenos livros. Né? Quem já leu um texto do Monsenhor de Seguir saberá que quando ele pega um assunto para desenvolver, ele, de certa forma, ele esgota o assunto. Não sei se deu algum problema aí. Vocês estão me ouvindo, né? Espero que sim. Então. Sim, professor, eu estou ouvindo. Sim, professor. Ótimo, ótimo. Então, ele esgota o assunto de uma tal forma que o assunto, depois que ele escreve o livro, não há mais nada
a se discutir do assunto, exceto aprofundar em cada aspecto que ele falou, né? Porque, claro, você pode aprofundar, né? Então, ele escreve sobre a Revolução Francesa, sobre o inferno, sobre a presença real, enfim. Parece que há uma editora, a editora Castela, agora que está publicando, vai publicar muitos dos livros que ele escreveu, né? Assim, ele é filho da Condessa de Desseguir, né? Que tem também vários livros infantis extraordinários, né? E então, esse homem, né? Ele escreveu esse livro que nós vamos ler em pelo menos o prefácio que está aqui, né? Da sua lavra é de 1867, né? Então nós estamos praticamente na metade do século XIX e, para vocês terem uma ideia, em 1867 a grande tecnologia implantada na época era o telégrafo. Mesmo assim, não existia ainda a unificação dos continentes via cabos submarinos, ainda não existia, né? Então existiam os telégrafos nos vários países e as pessoas já estavam acostumadas a se comunicarem, né, por telegramas, né? Hoje é uma coisa até difícil da gente explicar para os jovens, né, como é que era essa época. E existia muita essa tecnologia, ela estava na boca do povo. As pessoas comentavam, existia artigos de jornal, né? Existia também uma série de pesquisas geológicas que estavam, digamos assim, abalando os princípios da nossa fé, abalando entre aspas, né? Existia já essa ideia de evolução, né? De evolução, não tão fortemente como hoje, né? O livro do Darwin é de 1858, se eu não me engano, né? O Darwin ainda não era o Darwin de hoje, né? Quem popularizou o Darwin foi o Marx, Karl Marx, justamente para atacar a nossa fé, né? O grande popularizador do Darwin foi o Marx, como no século anterior, né? O grande popularizador de Newton foi Voltaire, né? Foi Voltaire. É curioso isso, né? Justamente pelos mesmos motivos, para atacar a nossa fé, né? Então a fé já estava, sendo atacada pela geologia, pelas escavações, pelas teorias da Terra, como é que surgiu a Terra. Já havia uma ideia muito tímida ainda de considerar esses milhões e bilhões de anos que se fala hoje. Ainda não, mas já estava sendo gestado isso aí para nos atacar também. E como eu sempre falo com vocês, né, o grande ataque da ciência à nossa religião não tem a ver com um livro da Bíblia, apenas um livro. Esse livro, se a gente começar a duvidar desse livro, como ele foi escrito, a nossa religião é totalmente destruída no nosso interior, né? E esse livro é o Gênesis, né?
Então vocês vejam que a ciência moderna, ele ataca o Gênesis, né? Ele ataca a história que Deus quer nos contar, ou quis nos contar, e nos conta até hoje, através do livro do Gênesis, de como é que o nosso universo foi criado por ele, do nada, o universo, a natureza, né? Como é que o homem foi criado, a sua imagem e semelhança, né? E também como é que a corrupção do homem, depois do pecado original, fez com que Deus destruísse o mundo através do dilúvio, né? Então, o Gênesis, ele foi então completamente atacado pela ciência moderna, né? Completamente, não foi só atacado, né? Ele foi difamado, né? Ele nos colocou na posição de que, se a gente fosse defender o livro do Gênesis perante a ciência moderna, nós passaríamos como tolos, como idiotas, né? Tá certo? E, infelizmente, a igreja, mesmo no século XIX, começou a cair nessa narrativa, né, da ciência. Por isso que esse livrinho é tão importante. Vocês vão ver que o Monsenhor de Segui vai resistir a esses ataques, né, da maneira como ele podia, usando os conhecimentos que ele podia. Vocês vão ver que ele demonstra no livro dele saber muita coisa sobre as ciências, apesar de ele não se mostrar, né, que o interesse dele aqui não era de se mostrar sabichão, mas nas entrelinhas do livro ele vai demonstrar que ele sabe muito bem as teorias científicas da época dele, tá certo? E então, esse livro, ele recebeu um elogio do Papa reinante, né? Aliás, esse Papa reinante, na época do Monsenhor de Segui, gostava muito do Monsenhor de Segui, né? Que era o Papa Beato Pio IX, né? Então, aqui no livro tem um breve apostólico que o Papa então enviou ao Monsenhor de Segui. Eu vou ler o breve primeiro, depois eu vou ler a nota do editor e o prefácio, mas o breve é muito, muito interessante, né? O breve diz o seguinte: tive a honra de levar aos pés do nosso Santo Padre, o Papa Pio IX, o presente opúsculo, e recebi com extrema alegria de sua santidade as preciosas e animadoras expressões contidas no breve apostólico, cujo teor é o seguinte. Então, o próprio Monsenhor de Segui, né, levou ao Papa o livrinho dele, e o Papa, através de um breve, escreveu ao filho a seguinte carta, né? Caro filho, saúde e bênção apostólica. Estamos maravilhados por ver o zelo com que defendeis incessantemente a causa da religião e combateis com especialidade os erros que, envolvendo-se audazmente no manto da ciência, se insinuam com mais facilidade nos espíritos e se espalham em larga escala. Então aqui o Papa já concede, né, que esses erros já estavam se difundindo em larga escala no meio católico.
Esses livrinhos que estão ao alcance de todas as inteligências e que podem chegar facilmente a todas as mãos, desmascaram os embustes dos inimigos da Igreja e refutam os seus sofismas. São eles tanto mais oportunos na presente época em que, por uma parte, os erros loucos dos ímpios são inculcados ao povo com mais ardor e insistência. E por outra parte, o nosso século, bastante leviano, é incapaz de se entregar à leitura de obras mais profundas. Por essas razões, nós pressagiamos ao vosso trabalho frutos abundantes. E, entretanto, como penhor da bênção divina, como testemunho da nossa gratidão e do nosso particular agrado, vos enviamos, com extremoso amor, a bênção apostólica, dada em São Pedro de Roma, a 5 de fevereiro de 1868, no 22º ano do nosso pontificado, Papa Pio IX. Veja aqui, nessa pequena carta, né? O Papa já nos diz muita coisa do século XIX, né? E muita coisa do século XIX que se parece com o nosso século, né? Então, o que ele chama, né? Como é que ele se refere ao século XIX, né? Como um século leviano, né? Leviano. Ele identifica também que as pessoas naquele século, né, não conseguiam ler obras de grande porte, por isso esses livrinhos eram tão importantes, né? Então ele diz, o século bastante leviano, incapaz de se entregar à leitura de obras mais profundas. Então, o homem do século XIX, né, já tinha algumas características que se agravaram, né, no homem do século XX. Né? Não se havia... E veja, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Né? Mas o homem já estava numa decadência muito grande. Né? Por quê, hein, gente? Porque o homem do século XIX foi preparado desde o século XVIII a ler panfletos. Panfletos. Quem escrevia os panfletos do século XVIII? Voltaire, né? O Voltaire foi um grande panfletário, né? Um grande panfletário. Então a internet do século XVIII eram os panfletos de Voltaire, né? Tá certo? Panfletos sarcásticos, panfletos ímpios, e o homem foi se acostumando, né? O homem comum foi se acostumando a esses pequenos textos, né? Pequenos textos de fofoca, né? A imprensa também já estava em pleno vapor, né? Os jornais, né? Com aquelas textos muito banais, né? O homem então já estava, como o Pio IX fala aqui, né, incapaz de se entregar à leitura de obras mais profundas. E foi exatamente por isso, né, que o Twitter, Instagram da época, isso mesmo, Felipe, o homem já estava se degenerando em termos intelectuais. Né? E a gente sabe que é preciso que isso aconteça para que essas falsidades científicas nos atinjam, né? Nenhum homem com um poder de leitura mais profundo se deixa enganar por esses falsários, né? Hoje nós temos falsários não muito diferentes dos falsários antigos. A diferença hoje dos nossos falsários é que eles são mais poderosos, eles têm um poder de influência maior por causa da tecnologia, né? Apenas isso. Então, já aqui, em 1868, né, o Papa
já diagnostica, né, essas características que vão ser exacerbadas, né, ao longo do tempo, né? E, pois bem, uma na verdade, assim, a estratégia do Monsenhor de Seguir, ao escrever pequenos livros, foi justamente explicar para esse homem do século XIX, que já não tinha mais a capacidade de ler obras aprofundadas, digamos assim, o sumo da fé, né? Para que ele fosse protegido, né? Contra os falsários da época, os ímpios, né? Do século XIX. Né? Então aqui eu lerei aqui o prefácio, né? Eu vou deixar para vocês lerem depois a nota do editor, que é da editora Castela, mas o prefácio, que é escrito pelo Monsenhor de Seguir, como eu disse, é de 1867, né? Um ano antes, porque o livro foi publicado, né? E ele levou uma cópia do livro para o Papa. E o Papa então escreveu esse breve apostólico para ele, né? Então o prefácio do livro, muito curtinho, diz o seguinte: esse opúsculo, então o próprio autor chama o livro de livrinho, né? Opúsculo é uma obra pequena, né? Opus, obra. Não é uma obra de ciência, não é. É simplesmente um pequeno livro de bom senso. Então, olha, a definição dele já marca a característica desse livro, né? Atrevo-me a apresentá-lo apenas como advertência ou preservativo aos jovens. Ele sempre se referia aos jovens, né? E a todos, em geral, que se ocupam direta ou indiretamente do estudo das ciências. Parece-me que todos encontrarão nele o resumo e a solução de um certo número de questões interessantes, onde as descobertas científicas são ordinariamente apresentadas como opostas à fé. Mas provarei que isso não é verdade. Esse breve tratado não tem outro mérito, senão o de reunir com clareza e em estilo familiar os principais problemas que se acham em diferentes pontos dos livros especializados, oferecendo aqui uma solução fácil de compreender. Ninguém ignora completamente essas coisas, mas a maior parte das pessoas conhece-as de longe e de um modo tão vago, que em certos casos podem correr em graves erros contra a fé. Eu não peço ao leitor senão imparcialidade, retidão e um espírito sincero. Não quero desviá-lo de estudar nem de admirar a ciência. Pretendo unicamente preveni-lo contra a falsa ciência e fortalecê-lo na fé. Então, eis aqui os objetivos do autor, né? E eu faria aqui uma observação do seguinte: vocês vão perceber que o Monsenhor de Seguir, ele frequentou, né, qual é a expressão que ele... os livros especializados para escrever esse livrinho. Vocês vão ver que ele é um cara, um indivíduo extraordinário, né, porque ele entrou nas questões principais da ciência da época dele, né? Então, de certa forma, o Monsenhor de Seguir, ele não vai entrar aqui em discussões profundas, mas se precisasse, ele entraria, tá certo? Se ele encontrasse, digamos assim, um debatedor na época, ele debateria com ele, né? Então, então vamos iniciar a leitura aqui
do primeiro capítulo do livro, capítulo muito interessante, que é, eu estou na página 13, né, do livro, capítulo 1, do abuso que se faz hoje da palavra ciência. E aí, à medida que eu for ler, vocês vão imaginando as atualizações que a gente podia fazer nesse texto, né, para hoje, né? Algumas das quais nós vamos discutir aqui, né? Um homem com reputação de inteligente ousou afirmar que, perante as descobertas da ciência moderna, a fé tornou-se inteiramente impossível, de modo que uma pessoa de bom senso, e medianamente instruída, doravante não pode ser crente, e que de boa ou má vontade é indispensável aceitar esse fato, mesmo que todos os padres se indignem e exclamem blasfêmia, e mesmo que todas as mulheres se lastimem e chorem rios de lágrimas. Então, aqui é o que a ciência afirmava na época dele. Os cientistas, né? Ora, diante do que nós sabemos hoje, no século XIX, é impossível que um homem inteligente, de bom senso, continue com essas crenças primitivas da religião. E aqui, quando se fala de religião, é a única religião que importa, né? A religião católica. Então esse era o argumento, né, da ciência. Nunca deixou de ser esse argumento, né? Mas era o argumento do establishment científico. E às vezes nem do establishment científico, mas dos homens que no século XIX se passavam por sabichões, né? Por sabichões. Nós temos muitos deles hoje, né? Por exemplo, eu lembro muito de um indivíduo que falava mais ou menos isso que está aqui, né? Muitas e muitas vezes, e que foi muito influente, inclusive para muitos jovens, né? Que foi o Carl Sagan. Né? Nós que somos um pouco mais velhos aqui, certamente nos lembraremos daquela série que passou na televisão, né? Chamada Cosmos, né? Era uma série que procurava mostrar para as pessoas como é que a ciência moderna encara a criação do cosmos, né? E justamente para atacar a nossa religião, sobretudo o Gênesis, né? Então, o segundo parágrafo ele continua. O mundo novo começa, a religião do futuro aparece, o reinado do verdadeiro Deus, que é o homem, vai suceder ao reinado do antigo Deus, que é Cristo. A fé vai passar para o rol dos contos de fadas. É o progresso das luzes, é a civilização, etc, etc. Então, a religião do futuro aparece. O reinado do verdadeiro Deus, que é homem, vai suceder ao reinado do antigo Deus, que é Cristo. Vejam que essa frase lembra muito o discurso de Paulo VI, né? Ao final do Concílio Vaticano II. Né? Mas enfim, aqui ainda nós estávamos com essas preocupações. Né? É o progresso das luzes. Luzes, essa palavra era usada na época, né? Como a luz da razão, né?
atualizou o 2022 no século XIX, exatamente, né? As luzes da razão, né? Apagando as velhinhas da fé, né? Então ele diz: essas afirmações estranhas, oriundas do racionalismo e da impiedade, não têm fundamento algum. A ciência ainda não descobriu coisa alguma que seja contrária à fé. Todos os pretensos sábios que exaltam a ciência à custa da religião são apenas balões inchados, vazios de ar respirável, fortes e terríveis na aparência, mas na realidade formados de fracas peles e completamente ocos. Balões inchados, né? Os sábios, ele compara os sábios do século XIX a balões inchados, vazios de ar respirável, né? Tem sempre na boca a palavra ciência. Se atacam a existência de Deus, é em nome da ciência. Não são eles, mas sim a ciência que rejeita a divindade de Cristo e repele o milagre e o sobrenatural. É a ciência que prova que nós não temos alma, etc, etc. Né? No século passado, tudo isso era atribuído à natureza. Era ela quem fazia tudo. Século passado é século XVIII, né? A natureza era a divindade e a dama dos enciclopedistas. Então nós já estudamos os enciclopedistas, né? Naquele primeiro curso de Revolução Francesa que nós fizemos no primeiro semestre do ano passado, né? Como que os enciclopedistas foram uma força revolucionária impressionante na França, né? Então, esses sábios do século XIX, balões inchados, né? São os filhos e netos dos enciclopedistas, né? Então ele continua. Que era, pois, a natureza? Onde estava ela? Joseph de Maistre procurava alguém que pudesse apresentá-lo àquela dama. Mas não se sabia onde ela poderia ser encontrada, a natureza. E quando por acaso a encontravam, ou ela não dizia aquilo que eles queriam que dissesse, ou dizia precisamente o contrário. O obstáculo tornou-se invencível, e os incrédulos não se atreveram mais a jurar pela natureza. Em lugar da natureza, os sucessores dos enciclopedistas inventaram a ciência. Isso é muito interessante. Porém, a dama, a ciência, não é para eles senão a deusa natureza vestida com roupas novas. E a questão impertinente do Conde de Maistre subsiste da mesma forma. Quem é ela? Quem é ela, a ciência? De onde vem? Apresentai-nos os seus títulos. É verdade que alguns indivíduos avançam até a beira do precipício e afirmam magistralmente que ela está ali, atrás deles, nos bastidores, prestes a mostrar-se, e que é ela que, com as suas palavras infalíveis, lhes disse tais coisas. Porém, o ser misterioso que eles anunciam sempre, que vem por termo a velha superstição cristã, não aparece nunca. É porque aquilo a que ousam chamar ciência não é a ciência. Se a ciência pudesse ser desacreditada, com certeza eles a desacreditariam.
Felizmente, a ciência está acima de todas as falsificações e de todas as calúnias. A igreja é a sua guarda fiel, porque iluminando o seu caminho e impedindo o seu desvairamento, defende-a sempre do suicídio e ao mesmo tempo impede-a de levantar a mão contra sua irmã mais velha, que se chama a fé. Em verdade, portanto, o que é a ciência? Então, aqui nesse pequeno capítulo, né, Monsieur de Seguir, ele nos dá uma interpretação, né, de que os cientistas do século XIX são então os filhos e netos. Os cientistas do século XIX são os filhos e netos dos enciclopedistas do século XVIII. Os enciclopedistas falavam em nome da natureza. Da natureza. E os cientistas do século XIX falam, então, em nome da ciência. Né? Ciência. Uma ciência absolutamente misteriosa. Né? Ele pergunta, quem é ela? De onde ela vem? Quais são seus títulos? E ele termina dizendo que a verdadeira guardiã da ciência é a igreja. É a igreja. Ou seja, o verdadeiro depósito das coisas verdadeiras sobre fé e ciência é a igreja. Olha que coisa interessante. Olha o quão diferente o Monsieur de Seguir encarava, né, as questões da ciência. Hoje é muito comum, aliás, está num documento do Concílio Vaticano II, um conceito que eu vou explicar para vocês aqui, para terminar hoje a leitura, que é o seguinte conceito. As escrituras, elas são, digamos assim, infalíveis em termos de fé. Tudo que está lá, que diz respeito à fé, é infalível. Mas tudo que está lá, que se refere a outra coisa que não a fé, não é infalível. Então, por exemplo, não é? Isso é uma ideia protestante, dos teólogos protestantes do século XVII, XVIII e XIX. Por exemplo, no Gênesis se fala da criação do homem e da mulher por Deus. Isso é infalível. Isso tem a ver com a nossa constituição humana, com a nossa, em última instância, com a nossa fé. Ao mesmo tempo, quase que no mesmo momento, né, as escrituras narram a criação da natureza, do universo, da terra, das estrelas, da água, dos animais. Bom, mas isso não tem nada a ver com a fé. Então isso não é infalível. Tá certo? Então, é como se Deus escrevesse um livro para nos instruir, que ele contava verdades infalíveis em certas partes e mentirinhas nas outras partes. Tá certo? Deus era brincalhão, né? Então, ele estava escrevendo um livro para nos instruir, né? E tem umas mentirinhas lá. É claro que as pessoas não falam que Deus mente, né? Eles não são loucos para falar isso, né? Eles dizem o seguinte: não, as coisas que estão ali, que dizem respeito a outras coisas que não a fé,
é obra do homem que escreveu aquele livro. As coisas que dizem respeito à fé, não, essas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então eles dividem as Escrituras em partes realmente inspiradas pelo Espírito Santo e outras partes que não foram. Foram a própria personalidade do autor que, ao escrever o livro, cometeu erros. Não exatamente erros, mas foram influenciados pela cultura da época, pelos mitos da época. O povo hebreu tinha contato com muitos mitos de outros povos que viviam na mesma região, e esses autores, coitados, eles foram absorvendo aquilo e colocando nos livros sagrados, mas não é que seja verdade não, tá? E aqui veja que coisa interessante como o senhor desse aqui fala, né? Felizmente, a ciência está acima de todas as falsificações e de todas as calúnias. A igreja é a sua guarda fiel. Quando ele fala da ciência que é guardada pela igreja, é a ciência verdadeira. Por quê que é a ciência verdadeira, né? Porque iluminando o seu caminho, impedindo o seu desvairamento, defende-a sempre do suicídio. O suicídio da ciência, né? E ao mesmo tempo impede-a de levantar a mão contra a sua irmã mais velha, que se chama a fé. Então, o Monsenhor de Seguir, ele está dizendo aqui que a igreja guarda também a verdadeira ciência, não é? Que é uma coisa que vai contrária, né, a nossa religião atual, né? Os nossos clérigos hoje provavelmente não leriam esse livro hoje com o olhar que o Papa Pio IX teve com relação a esse livro, né? Obviamente, né? Tá certo? Então eu termino aqui esse primeiro encontro nosso na página 15 com essas observações e pergunto se há algum comentário, alguma observação, alguma pergunta de vocês aí que me escutam. Professor? Pois não? Nesse primeiro parágrafo aqui desse capítulo, eu não sei se eu me distraí, mas um homem com reputação de inteligente, a quem que ele está se referindo? Eu não sei. Mas esse homem é curioso. Eu não sei se quando ele escreveu, ele se referiu a um homem só, ou se esse homem aqui é todo o establishment científico. Eu tendo a interpretar que essa o objetivo dele, né? O homem com reputação de inteligente ousou afirmar que ele pode estar se referindo a uma personalidade da época, que ele não menciona, né? Mas essa era o que ele escreve aqui nos parágrafos seguintes, o establishment científico da época, né? Todos eles, né? Diziam isso, né? E veja, desde logo, esse homem, né, com reputação de inteligente, ele já declara qual que é o objetivo dele, não é? Ao fazer a ciência a deusa do universo, que é desacreditar a fé. Não é? Ele descreve o discurso, né? O discurso do homem inteligente é que é impossível. A ciência moderna torna a fé impossível. No fundo é isso, não é? E é curioso isso demais, né? Essa declaração de princípio da ciência do século XIX, né? Porque é como se eles estivessem dizendo para nós o seguinte: olha, o objetivo da ciência, meus caros, é tornar a vossa fé impossível.
Você próprio vai se desacreditar da sua própria fé através da ciência, né? Mas não sei se ele se referiu a um homem aqui específico, não. Talvez sim. A Juliana está falando, todos da época que a carapuça servisse. É, mais ou menos isso, né? Esses homens do século XIX eram extremamente orgulhosos e violentos nos seus argumentos, né? A gente tem um pouquinho um pouquinho do sabor desse ambiente através das polêmicas que o Chesterton teve com os homens dessa época, né? Nos livros deles, né? Assim. A Juliana está digitando. Se tiver alguém com algum comentário, pode abrir o microfone aí e fazer. Ou digitar, né? Sim, conhece o Mivou. Muito obrigado por mais essa escolha. Ela foi assertiva devido demais. Então, se não houver mais nenhuma observação, vamos terminar aqui com oração. E amanhã a gente continua no capítulo 2 desse livro, na página 17, né? O que é a ciência, né? Veja que o Monsieur de Segui, ele está usando aqui o método tomista, né? Bom, se eu estou querendo discutir a ciência, eu vou defini-la primeiro, né? Então, primeiro, ele define o que é a ciência, né? E depois ele vai comentando as outras coisas, tá certo? Gente, Deus lhes pague a paciência e a presença, né? Aqui, tá certo? Tenham todos um santo dia e amanhã a gente se encontra aqui de novo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.